Domingo, 7 de junho. Eu estava inventando, que ele poderia estar mentindo. Tensão, depoimentos comoventes e revelações marcaram o julgamento mais longo da história do Rio de Janeiro. O caso Henri Borel, o menino de 4 anos que morreu de forma brutal em 2021. Foi decidido pelos senhores jurados em sala secreta. Me chamaram de assassina do meu próprio filho, do meu filho unigênito. Era o meu único filho. Eu amei a cartinha que vocês mandou pra mim. Te amo. A verdade é que eu e Monique tratamos esse menino com o maior carinho do mundo e a gente pra ele só deu carinho o tempo inteiro. O que chamou mais sua atenção? Você entregar o seu filho bem, muito poucas horas depois você encontrar o seu filho morto. A senhora assassinou seu filho? Claro que não, mamãe não mata um filho. O senhor tem consciência de que, dependendo do resultado das investigações, o senhor, a sua esposa ou os dois podem ser presos? Eu tenho que acreditar que quem não tem culpa não pode levar culpa. A senhora seria capaz de encobrir algum mal feito por outra pessoa? Claro que não. Pelo seu atual marido, por exemplo? Claro que não, é impossível. Se eu soubesse que fosse ele, eu mesmo teria denunciado no próprio dia, teria matado ele no outro dia. Impossível. Isso não existe essa possibilidade. O senhor pretende ficar ao lado da Monique? Pra sempre. A gente quer que isso tudo seja esclarecido para que a gente possa dar um alívio no coração, sentir a paz. A gente só quer ter paz. Os momentos decisivos que levaram ao veredito. E a busca por justiça para uma criança símbolo da luta contra a violência infantil. Um confronto de provas e versões que durou 11 dias. Muita gente seria preso, mas agora tá comigo. Você tá comigo? Tô. De uma vítima em outro processo quiseram dar voz a ela sendo testemunha a julgamento porque ela não quis. Mantinha um relacionamento. No banco dos réus, um ex-vereador com 5 mandatos, Jairo de Souza Santos Júnior, o Jairinho, e a mãe do menino, uma professora de escola pública, Monique Medeiros. Diante de uma morte cruel, coube ao júri popular decidir sobre a morte de Henri Borel, um caso que comoveu o país e provocou mudanças na lei, criando mecanismos para combater a violência doméstica contra a criança. Na madrugada da última quinta-feira, Jairinho, o padrasto, recebeu a sentença de 43 anos e 9 meses de prisão por matar o menino. A mãe, Monique Medeiros, foi condenada por omissão em um episódio de tortura e por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A legislação prevê que, nesse caso, a Justiça pode conceder o perdão judicial à mãe, e a juíza Elizabeth Machado Louro assim decidiu. Acusados Jairo Souza Santos Júnior e Monique Medeiros da Costa e Silva, imputando ao acusado Jairo 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, Monique Medeiros da Costa e Silva, o perdão judicial. Cinco anos depois, o silêncio de uma criança continua ecoando pelos corredores da justiça. Passado e presente se misturam, um explicando o outro. Na madrugada de 8 de março de 2021, um menino de apenas 4 anos havia entrado em um hospital da Barra da Tijuca. O nome dele era Henri Borel. A voz que não foi ouvida durante dias e até meses. Henri emitiu sinais a todos que o cercavam. Era como se o menino de 4 anos pedisse socorro contra uma ameaça iminente. Eram 7:30 da noite do domingo, 7 de março, quando o pai do menino, o engenheiro Liniel Borel de Almeida,
deixou filho Henri sob os cuidados da ex-mulher e mãe da criança, a professora Monique da Costa e Silva de Almeida, e do padrasto, o vereador e médico Jairo Souza Santos, uma das figuras mais famosas da política do Rio, conhecido como Vereador Dr. Jairinho. Naquele momento o Brasil ainda não sabia, mas começava ali a mais impactante investigação criminal de sua história recente. Doutora Monique, vereador Dr. Jairinho, boa noite. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Qual a expectativa de vocês para essa entrevista? Vai ser a primeira que vocês vão dar desde os eventos, desde os acontecimentos. Que a gente mostre toda a verdade, vamos contar todos os detalhes, vamos falar tudo que o senhor quiser perguntar pra gente. A gente tá aqui pra mostrar a verdade. Tem alguma restrição daquilo que eu não devo perguntar? Vontade, pode ficar à vontade. Não tem censura nessa entrevista? Não, pode ficar à vontade. Posso confiar na sinceridade de vocês? Com certeza absoluta. Ok. No momento que vocês se sentam, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Para esclarecer os acontecimentos, seria interessante que as entrevistas fossem individuais. Vocês concordam com isso? Claro, compreendo. O senhor concorda com isso? Concordo, claro. Depois das entrevistas individuais, a gente pode fazer uma de vocês juntos. Vocês concordam também? Sim. Podemos começar com a senhora? Claro. O senhor pode se retirar, por gentileza? Obrigado. As próprias testemunhas de acusação atestaram se tratar de mãe, que até a época dos fatos dispensava bom tratamento ao filho. Além disso, cuida-se de acusada primária e sem antecedentes. Vejo-me na contingência de aplicar o parágrafo 5º do dispositivo incriminador respectivo para lhe conceder o perdão judicial. O juiz pode conceder o perdão judicial se entender que aquele fato atingiu de uma maneira muito grave o próprio autor da conduta, de maneira que a punição torna-se desnecessária. É um caso clássico, por exemplo, do acidente de trânsito, em que o motorista comete uma negligência, uma imprudência que resulta na morte de um parente muito próximo. Essa consequência é tão grave pessoalmente para ele que não faz sentido impor uma pena criminal. O perdão judicial a Monique provocou em muita gente uma sensação de injustiça. Por que isso aconteceu? Para mim, como pai, porque não houve justiça pelo Henri. Não ver a Monique sendo condenada na mesma proporção, porque para mim, eu, Leniel, como pai, o Jairo, perverso, terrível, um monstro, sádico. Mas a Monique, ela é muito pior, porque ela é mãe. Nós não esperamos, eu não esperava que uma mãe não protegesse o filho dela. Então, quando eu vejo essa decisão, é uma injustiça muito grande com o Henri e com todas as crianças desse país que estão perdendo a sua vida. O que aconteceu exatamente naquela madrugada de 8 de março? Era o final de semana do Daniel, meu ex-marido. E quando foi por volta de umas 6 horas da tarde, o Daniel me ligou dizendo que ele não queria ir embora, ele estava chorando. E eu falei, Daniel, traz o Henri antes de anoitecer, pra gente dar um passeio com ele, que era um domingo. Aí ele, tudo bem. Quando foi umas 7 e pouca da noite, ele chegou lá em casa, no portão do condomínio, e eu cheguei, ele tava chorando muito, tinha acabado de vomitar. Ele tava atormentado, ele tava atordoado, gritando, chorando muito. E a senhora consegue voltar no tempo e imaginar a senhora subindo com a criança em direção ao apartamento? Sim. Eu peguei o Henri, acalmei ele ali embaixo na padaria, eu lembro que estava chuviscando. Eu cheguei a encontrar o Jairinho na porta do elevador antes de subir, porque a gente ficou um tempo ainda para eu acalmar ele nessa parte de parar de chorar, né, para ele não estar chorando. Quando eu cheguei em casa, perguntei se ele queria jantar, se ele queria tomar uma massa, se ele queria um suco. Ele falou que não queria, que ele queria descansar. Eu dormi. Aí eu fui, peguei ele, fui até o banheiro, pro quartinho dele, dei um banhozinho nele. E aí ele falou que ele queria dormir no meu quarto. Mas não era porque era aquela noite. Ele sempre dormiu comigo. A entrevista com Monique Medeiros se desenvolvia
Era um momento de muita tensão. Aí, eu noto que depois de um determinado tempo, 5 ou 6 minutos, Jairinho volta à cena. Ele fazia questão de acompanhar tudo o que sua mulher dizia de um canto da sala. Ela, tudo bem. Ele me deu boa noite, falou que me amava, ele era muito carinhoso. Sempre dizia que eu estava linda, sempre dizia que me amava. Todas as noites eu dormia comigo. Sete jurados, 5 homens e 2 mulheres, ouviram 22 testemunhas. Gente que colaborou com as investigações sobre a morte de Henri. 2 depoimentos foram decisivos para a condenação de Jairinho. Um deles, o da filha de uma ex-namorada, que contou em detalhes como foi vítima do ex-vereador. Vamos preservar a imagem da jovem, que na época era uma criança de 5 anos e hoje uma mulher de 18. Vocês iam pra onde? Pra esse motel. Eu não Mas pro quarto? É, quarto. Ah, e aí, o que acontecia ali? Nessas vezes, ele... Desculpa. Bebe um pouquinho de água, A gente foi para um quarto e tinha uma piscina. E aí, a gente foi pra piscina e na piscina ele ficava me afundando até eu encostar no chão. E aí me soltava, eu respirava e ele me afogava de novo com o pé dele me empurrando. Até o chão várias vezes. Teve uma vez que ele apertou meu braço muito forte e aí eu coloquei gesso. Por que você não contou isso pra sua mãe? Ele falava que se eu falasse pra minha mãe, ela ia ficar muito triste. A mãe da jovem conta que só descobriu as agressões à filha cerca de 1 ano após o término do namoro. Ela nunca falou absolutamente nada. Ela estava assistindo um programa com a minha mãe de violência infantil e aí ela começou a chorar e falou pra minha mãe que ele fazia isso comigo, ele fazia isso. Ela falou que ele batia na cabeça dela, que ele torcia o braço dela, que às vezes quando eu ia fazer unha num shopping perto da nossa casa, ele tirava ela do brinquedo e batia nela no carro. Qual o sentimento que a senhora tem em relação a ele? De medo. De novo. Quando as duas descobriram pela imprensa sobre a morte de Henri, decidiram juntas denunciar a violência. E a gente ficou um tempo ali chorando junto, e aí eu falei pra ela que a única coisa que eu podia fazer era procurar o pai do menino e dizer que pra ele não desistir, pra ele ir atrás. Eu me senti muito culpada, porque eu achei que se a gente tivesse feito alguma coisa, se a gente tivesse falado, não teria chegado o que chegou. Durante as investigações, Tainá de Oliveira Ferreira, babá de Henri, foi fundamental para que o Ministério Público pudesse apontar 3 casos de tortura na acusação. Ela é considerada peça-chave no processo e respondia por falso testemunho em fases anteriores. Esse é o cenário dos acontecimentos que culminaram com a morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos. Estamos no apartamento em um condomínio de alto padrão alugado pelo casal, o vereador Dr. Jairinho e a mulher dele, Monique Medeiros. Esta é a sala onde o casal relata ter começado a assistir uma série de TV. Segundo contam, depois de um determinado momento, eles vieram continuar a assistir a série no quarto de hóspedes, que fica aqui. Contam que adormeceram e então despertaram e a mãe decidiu caminhar até o quarto principal, onde estava a criança. Ela relata ter encontrado Henri caído aqui, de olhos arregalados, mãos e pés gelados. O que afinal determinou a morte da criança? Qual é a verdade? Aí eu gritei quando Jairinho, falei, Jairinho, pelo amor de Deus, vem aqui, corre aqui. Aí ele foi, correu, falei assim, Henri tá gelado. Aí ele falou assim, pega uma manta, ele não tá respirando bem, Monique, vamos pro hospital agora, correndo. O senhor acordou com o chamado da sua mulher ou com algum barulho que o senhor tenha ouvido? Não escutei barulho.
Acordei com ela me chamando, me despertando. Eu tive a sensação dele ter bronco aspirado, alguma coisinha, né? Porque eu olhei, eu tava com a boca aberta. Por que não examinar a criança também? Porque eu achei que ele estava passando mal e seria mais eficaz. Eu não queria perder tempo para poder ter a oportunidade de levá-lo ao médico. A senhora detectou algum ferimento? Não. O que o senhor está pensando nesse momento? Vejo que o senhor está emocionado. Que eu queria que ele tivesse voltado com a gente, não queria estar passando por isso que a gente está passando agora. A senhora se lembra da primeira vez que perguntaram à senhora o que tinha acontecido? Porque o seu filho estava daquele jeito? Perguntou. Várias pessoas perguntaram. O que aconteceu? As pessoas, o que aconteceu? Aí eu falava, gente, eu peguei ele no chão. Eu nem lembro o que eu falei ao certo. Porque assim, eu tava apavorada. O que eu queria não era responder o que tinha acontecido, era que alguém me desse meu filho de volta, respirando. Diante do júri, a juíza impôs uma condição para um novo depoimento. A senhora pretende se retratar, dona Tainá? Sim, pretendo. O primeiro dos 3 episódios de tortura aconteceu no dia 2 de fevereiro. Nesse dia, Tainá manda mensagem para o namorado e conta que Jairinho se trancou no quarto com Henri. Ele pergunta: acredito que ele não deve bater no menino, né? Não é possível que ele seja tão louco. Bater não, responde Tainá. Mas ele deve fazer ameaças psicológicas, indicando que a própria babá não tinha até então certeza das agressões. Eu não achei mensagem da senhora nesse mesmo horário ou ligação pra mãe falando que ele entrou pro quarto. Eu ficava tão nervosa quanto a criança. Mas a senhora ficava nervosa por quê, especificamente? Pela situação, mas a situação, qual situação? Ué, a criança tá no quarto, tudo isso me deixava muito nervosa. E eu apenas como uma empregada sem poder fazer nada. Mas a senhora não podia pegar o telefone e ligar? Sim, só que na hora eu não pensei, não fazia, não liguei. Jairinho e Monique foram condenados apenas pelo episódio do dia 12 de fevereiro. É deste dia um vídeo do menino saindo do quarto mancando e de uma intensa troca de mensagens em que a babá relata a Monique que Henri ficou mais uma vez trancado no quarto com Jairinho. Monique estava no salão de beleza e demorou a voltar para casa depois de ouvir a queixa do filho. O próprio menino, em chamada de vídeo, contou para a mãe que levou uma banda, ou seja, uma rasteira do padrasto. A acusação lembrou que Monique foi avisada pelo próprio filho das agressões. A mãe da criança disse não imaginar que fossem agressões físicas. De uma terceira acusação de tortura, os réus foram inocentados. A babá não conseguiu lembrar o dia exato da agressão e também não há registros de que a mãe tenha sido avisada. A senhora tinha ciência de que ele sofria essa sessão de tortura física? A senhora tinha? A senhora, eu quero saber. Não. Mas a senhora que estava lá e não era Monique? Sim, só que eu achava a situação estranha. Eu nunca vi nenhum ato. Nunca vi. Sim. Eu sei o que a criança me passava. Certo, mas é porque a senhora afirmou categoricamente na frente dos jurados que a mãe tinha ciência de que ele sofria sessão de tortura física. E aí eu te perguntei se você também tinha ciência. Era porque conforme o menino ia me falando, eu ia passando pra mãe. Isso, aí depois você me afirmou eu nunca vi atos acontecendo. Toda a estratégia da entrevista, tanto de Jairinho quanto de Monique, era o de chegar o momento de apresentar a eles o laudo com as 23 lesões extremamente sérias que provocaram a morte do menino Henri. Qual seria, afinal, a reação deles? Muitas vezes, as expressões não combinam com as palavras que são ditas. Eu tenho aqui os dados. O laudo pericial mostrou que o menino teve diversas lesões. O exame aponta infiltração hemorrágica em várias regiões da cabeça, além de grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim à direita, contusão pulmonar, principalmente no lado direito. Também foram encontradas no abdômen múltiplas equimoses, que são manchas roxas, como a senhora sabe, normalmente relacionadas a traumas. E a conclusão do laudo é que a causa da morte foi hemorragia interna, que os peritos afirmam que esse tipo de ferimento, esse tipo de lesão, que são lesões extremamente graves no seu filho, não foram provocadas, não poderiam ter sido provocadas por uma queda da cama, por exemplo.
Se ele estivesse deitado, concordo. E se ele estivesse em pé? E se ele tivesse tropeçado? E se ele tivesse subido em cima da mesa? Não sei. É inevitável discutir possibilidades, teorias. Esta é a cama, uma cama relativamente alta. Até que ponto Henri poderia ter caído daqui? Ou ainda a cadeira de balanço? Ou a mesa e logo acima a estante? Até que ponto o menino conseguiria escalar essa estrutura? Que tipo de conclusão o senhor chega? Com o seu conhecimento acima do normal, sendo médico? Tipo que são lesões importantes e ao mesmo tempo tem aquele cenário lá onde a criança estava, aquele quarto. Olha só, em medicina, a medicina não é matemática, Cabrini. Eu prefiro deixar para os médicos legistas, para a polícia, para poder descrever o que aconteceu. Eu tenho certeza, presta atenção, eu tenho certeza diante de Deus que a verdade vai ser estabelecida. Acusação e defesa discutiram diante dos jurados todos os episódios que Tainá contou no tribunal. Dias que antecederam as imagens de uma tragédia. Madrugada do dia 8 de março de 2021, quando Henri foi levado por Jairinho e Monique para o hospital, onde chegou morto, segundo o boletim médico. Os laudos indicaram hemorragia interna, laceração hepática, provocada por ação contundente. Peritos ouvidos no processo disseram que a morte não era compatível com uma queda da cama, como foi alegado inicialmente pelo casal. Monique permaneceu ao lado de Jairinho até ser presa um mês depois. E, além disso, apresentou à polícia uma versão que favorecia o assassino do filho. A Monique não tinha ciência de que o filho era agredido e nem sequer da violência que ela mesma sofria. É óbvio que isso ficou bem claro, ela sofria agressões físicas da parte dele também. Mas um dos elementos da violência doméstica não é só a violência física. E a Monique era muito manipulada e existe provas disso. As pessoas acham que ela protegeu o Jairo após a morte do Henri, mas na verdade ela não sabia. Ela e todos os seus familiares acreditavam que de fato tinha acontecido um acidente doméstico. Monique foi a melhor mãe que Henri poderia ter tido. Uma mãe zelosa, que cuidou do seu filho até o último dia de sua vida. Brian Medeiros, irmão de Monique, disse aos jurados que o ex-vereador alegava perseguição política. Os meus pais, o meu núcleo familiar, o que era munido na minha casa de informação era de que o Jairinho jamais poderia fazer algo nesse sentido. E a gente, de fato, genuinamente acreditava nisso, doutor. Tanto que o meu pai faleceu achando que o Jairo é inocente. Aparentemente, né, o que estava sendo entregue para a gente é que aquilo ali era uma perseguição política contra o Jairo, ele era uma pessoa avisada e estavam usando isso para desmerecer, né, destruir a imagem dele ou alguma questão estritamente política, né? Eram tempos em que as versões apresentadas para explicar a morte do menino eram cercadas de dúvidas. Estamos diante de um acidente doméstico ou de um assassinato? Eu tenho certeza absoluta, diante de Deus, que o assassinato não foi. Isso aí é inconcebível. Isso é inconcebível na nossa família. Isso não tem precedente. Quem nos conhece, quem nos conhece, quem conhece a Monique, quem me conhece, está muito do nosso lado. As pessoas têm coração, tá no coração das pessoas de que a gente está com a verdade. E a verdade vai prevalecer. Você pode ter certeza disso. Peritos afirmam não há tempestade que dure para sempre. O senhor é, no mínimo, uma testemunha muito importante nesse caso. Que tipo de contribuição o senhor pode dar para o esclarecimento dessa morte? O que for necessário. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Completamente tranquilo. Existe algo que o senhor poderia ter feito para salvar essa criança? Eu confio muito na Monique. Na grande mãe que ela é. Na pessoa que ela é amorosa. Para aqueles que falam na hipótese do assassinato, o que o senhor teria a dizer? Eles não conhecem a gente, não conhecem a verdade, não conhecem a dinâmica do fato, não sabem o nosso dia a dia, não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa família. No início das investigações, Leniel Borel, o pai de Henri, chegou a pensar que Monique era a vítima. O que eu achei? Eu falei assim, opa, ela tá sendo comedida, ela tá sendo retraída, ela tá sendo ali em cárcere privado, ela tá sendo impedida de falar.
É isso que eu achava naquele Mas quando momento. ela foi presa, você ainda pensava assim? Eu imaginava que ela poderia estar protegendo o assassino do filho dela. Eu não imagino, porque o meu exemplo de mãe é a minha mãe. Eu não conseguia imaginar que uma mãe pode matar um filho. O que é que mudou? Para mim, a mudança aconteceu, da minha opinião, quando eu começo a olhar os fatos. Quando eu olhar de tudo o que aconteceu, com as provas que a gente tinha. A senhora assassinou seu filho? Claro que não. Uma mãe não mata um filho. Uma mãe não assassina um filho. Quem é mãe sabe que isso é impossível. Até que ponto a senhora pode ter castigado o seu filho, Meu filho nunca foi provocando castigado. ferimentos? Meu filho nunca foi castigado, meu filho nunca foi agredido, meu filho não tinha maus tratos, meu filho não tinha roxinho, meu filho não era arranhado. Meu filho era a criança mais bonita desse mundo inteiro. Não existe essa possibilidade, isso é impossível. Até que ponto o seu marido, Dr. Jairinho, pode ter agredido o seu filho? Isso é impossível também. Se isso tivesse acontecido, a senhora diria... Matado ele. Não, eu teria matado ele, eu não esperava. A senhora não iria encobrir isso? Não, de forma alguma. Em nome do seu relacionamento? Não. A senhora não aceitaria isso? Não aceitaria isso. De forma alguma. De forma alguma. Fez tudo possível para salvar a vida do seu filho? Tudo possível, tudo. E eu faria muito mais. Eu teria morrido pelo meu filho está vivo hoje. Uma mãe não mata um filho, uma mãe se mata para ter o filho vivo. As contradições começavam a se mostrar. Narrativas mal contadas começavam a ruir. Constatei e mostrei para o Brasil que era apenas uma questão de tempo até que a união do casal fosse quebrada. Uma mãe não encobre alguém que mata o seu próprio filho. Existem mães que matam seus filhos. Eu não conheço esse tipo de mãe. São casos raros, mas existem. Eu não conheço. Eu não conheço esse tipo de mãe. Eu não conheço esse tipo de crueldade. Quando um se voltaria contra o outro? Nas investigações que apuram a morte de Henri, cresce a linha de que Jairinho manteria um lado oculto, a prática de se aproximar de mulheres com filhos pequenos. Inicialmente ele ganharia confiança e depois exibiria uma face violenta e manipuladora. A Monique atua até hoje para esconder as agressões que o filho dela recebeu, que sofreu. Ela nunca fala que realmente o Jairo agrediu ou ela sabia das agressões. Na madrugada da última quinta-feira, as portas do Tribunal do Júri se abriram. Trata-se de fato com enorme repercussão nacional, a partir da forte comoção por ele provocada, em função da violência desproporcional a que responde a acusada. Ao ler a sentença, a juíza Elizabeth Machado Louro disse que Monique Medeiros não contribuiu intencionalmente para a morte do filho. Não dispõe de elementos seguros que autorizem avaliar negativamente sua personalidade e conduta social, certo que a culpabilidade é comum para os injustos de que se trata. Chegou ao extremo da misoginia declarada. É que o papel culturalmente reservado à mulher nos moldes patriarcais não só dela exige ser mãe, mas muito além, a mãe perfeita. Mãe suficiente não basta. Em nossa investigação, chegamos até a assistente social Débora Saraiva, de 34 anos. Ela manteve relacionamento com o Dr. Jairinho durante 6 anos. Uma ligação que continuou mesmo depois que o vereador passou a morar com Monique Medeiros. No início do namoro, o filho mais novo tinha apenas 2 anos. Hoje ela tem certeza. O Dr. Jairinho agrediu também a criança. Ficou 2 meses com um gesso que vinha daqui, e como foi a perna direita, era a perna toda, tinha um pedaço assim de pau no meio e o gesso vinha até aqui, assim, o outro. Que foi quando ele quebrou o fêmur. Fez com o Enzo essas coisas de botar papel na boca, subiu em cima da barriguinha dele. Quando ele tentou fugir, eu ainda perguntei por que ele tinha feito isso, por que ele não tinha vindo falar comigo. E aí ele falou, mas eu tentei, mamãe, eu te chamava e você não ouvia. E quando eu consegui fugir dele, eu te sacudi, mas você não respondia. O que você conclui de tudo isso? Que ele me dopou. Ameaças e episódios de violência que até então eram desconhecidos. Ele tinha que mexer no meu telefone sempre, dessa vez eu não deixei. E aí ele me deu um mata-leão
E eu consegui me livrar dele, corri pro meu carro, ele foi atrás de mim, me puxou, me deu outro mata-leão, foi me arrastando, eu caí num canteiro da casa, ele foi me arrastando pra dentro da casa, na parte da piscina, da churrasqueira. Quando ele conseguiu me levantar, assim, pelo pescoço, ele me deu 3 mordidas na cabeça. Cada entrevista ajudava a traçar o perfil de um homem cujo passado não podia mais ficar oculto. Quem é a senhora? Foi uma mulher, mãe de 2 meninas, que teve um relacionamento com o Jairinho durante um tempo e convivi com ele e descobri coisas que, assim, eu não queria ter passado, não queria ter visto. Uma conversa longa, com momentos de emoção. O que ele fez com ela podia ter matado a minha filha. Ela era muito pequenininha, muito padrinha, muito fragilzinha. Um dia, ele levou ela para dentro de um lugar que ela não sabe dizer onde era, mas que tinha uma cama e uma piscina. Parecia ter um quarto de motel mesmo. E que ele afundava ela embaixo d'água até ela perder a respiração e subia de novo ela, que afundava e subia. Cada depoimento apresentava uma nova peça, que passava a ser examinada pelos investigadores oficiais. Qual foi exatamente o papel da Tainá na morte do Henri? Na qualidade de babá do menino, ela fez o que deveria ser feito, que foi a todo momento ter passado para a mãe o que estava acontecendo. O que houve ali, e que para mim foi uma aberração judicial, posso dizer assim, foi a juíza dar um perdão judicial alegando misoginia, alegando que ela, como mãe, já estava sendo penalizada pela sociedade, mas esqueceu que a pena não é dela e nem do Jairo. Nós estamos falando de uma criança que perdeu a vida. Jairinho permanece no presídio em Bangu, onde agora vai cumprir pena. Monique Medeiros já está em liberdade. O Ministério Público recorreu da sentença, alegando irregularidades quando a juíza, com base no Código de Processo Penal, mudou uma das perguntas feitas aos jurados. Primeiro, ela quis saber se eles concordavam que Monique deveria ser condenada por omissão dolosa. Na sequência, atendeu a uma solicitação da defesa de Monique e reformulou a pergunta, se referindo a uma omissão culposa, sem intenção. A babá Tainá relata que percebeu situações anormais em 3 ocasiões distintas. A mais grave aconteceu no dia 12 de fevereiro. Monique saiu para ir à academia e fazer unha. Tivemos acesso às imagens de Monique chegando ao salão de beleza. Ela fica boa parte do tempo mexendo no celular. Segundo as investigações, nesse momento, ela recebe uma ligação de vídeo do filho. A ligação teria acontecido após Jairinho ter agredido o menino. A criança contou sobre as agressões para a babá e para a mãe por chamada de vídeo, pedindo que Monique chegasse logo. A babá acredita que começou a contar para Monique por volta das 16h10, sendo que ela só retornou por volta de 19 horas. A babá também enviou um vídeo para Monique, mostrando Henri mancando enquanto andava. Por que ela não contou tudo o que sabia imediatamente, doutora Priscila? Cabrini, houve um episódio em que ela compareceu ao escritório do antigo advogado, que ela achou que ela fosse conversar com o advogado sobre o depoimento que ela iria prestar. E quando ela entrou no escritório do advogado, tinha praticamente um circo armado. Ela se sentiu muito constrangida que a mãe do menino imediatamente veio em cima dela. Olha, apaga as mensagens. Você não viu nada, você não sabe de nada, você não viu o menino roxo, quase que impondo a ela que ela dissesse isso. Verdades se chocavam com aparências. A senhora muda o seu depoimento. Sim. Percebeu, portanto, e dizia para Monique que o Henri era agredido fisicamente e também psicologicamente por Jairo? Não, eu não disse que ele era agredido fisicamente porque eu não vi nenhum ato. Havia muitos sinais de que Monique Medeiros iria mudar sua versão. A juíza resolveu voltar e, no nosso entendimento, quando ela volta, ela acaba dando para os jurados um entendimento que aquela votação estava correta. Então o 4-3 para condenar a Monique por um homicídio doloso se inverteu.
E aí foram 4 votos para o homicídio culposo. Por conta disso, eu já impugnei essa votação e estou recorrendo porque houve essa influência ao nosso ver. É importante dizer que ocorreram uma série de nulidades no decorrer do julgamento e certamente esse júri será anulado e ele será submetido a um novo julgamento, e a gente espera que dessa vez seja respeitado todas as garantias, no sentido até que a gente tenha acesso a todos os elementos probatórios e que se tome uma decisão baseada naquilo que tem de prova. Nós vamos recorrer como assento de acusação, pedindo a anulação desse júri. Meu sentimento é de terem matado o Henri mais uma vez. A justiça matou meu filho mais uma vez. Segundo informações que apuramos com fontes próximas a Monique Medeiros, a nova explicação que ela deve apresentar à justiça em relação à morte do menino Henri é a de que Jairinho costumava dopá-la e no dia do crime ela tinha tomado remédios para dormir. Quando Monique acordou, foi convencida por Jairinho de que se tratava de um acidente doméstico e teria sido mais uma vez convencida e pressionada a manter a primeira explicação apresentada à polícia. Jairinho deveria ser preservado devido à posição política dele. Seria mais prudente dizer que Jairinho tinha tomado remédios e que foi Monique, e não ele, a primeira pessoa que encontrou o menino no quarto do casal. Na verdade, o menino estaria em seu próprio quarto, onde foram encontradas marcas de sangue. Isso de fato aconteceu. Veja agora o que ela diz nessa entrevista, dentro da prisão, a repórter Thaís Furlan. Ele te dopava? Eu acredito que sim. Não ouvi nada. Eu não ouvi se o meu filho me chamou. Eu não ouvi se ele foi agredido. Olhando para trás hoje, eu percebo que como ele fez isso com as outras ex-namoradas e ex-amantes, que ele poderia sim fazer comigo. Eu quero também esclarecer e fazer um adendo que eu notei ele macerando um comprimido dentro da minha taça. Enquanto isso, em seu novo depoimento, Jairinho mantinha sua posição. O casal caminhava agora em sentidos opostos. Em sede policial, a Monique contou que ela te acordou e que vocês socorreram o filho dela. Agora ela mudou a versão. Ela disse que ela foi acordada por você. Quem tá mentindo? Você ou a Monique? A minha versão é sempre a mesma. Ela falou no hospital que ela havia encontrado. Ela falou em sede policial que ela havia encontrado. O Jairo é um grande mentiroso. Quem é o assassino do seu filho? É o Jairo. Era a pessoa que dormia do meu lado. No julgamento, a defesa de Jairinho negou desesperadamente as agressões que levaram à morte de Henri. Contestou provas técnicas, inclusive a do IML, e sugeriu que Henri pode ter morrido por manobras de ressuscitação no hospital. Do outro lado, Monique apontou Jairinho como o único autor do crime e disse ter sido vítima também de um relacionamento abusivo. As pessoas me apresentavam o Jairo como um príncipe. Era como ele era chamado na Câmara dos Vereadores. Príncipe. Quem é o Jairinho hoje? Então, eu tenho nojo de lembrar que eu me envolvi com ele. Eu tenho nojo de lembrar que eu deitei na mesma cama que ele. Eu tenho nojo dele. Tenho nojo dele. Nojo dele. Jairinho e sua sentença de quase 44 anos de prisão. É importante dizer que ocorreram uma série de nulidades no decorrer do julgamento e certamente esse júri será anulado e ele será submetido a um novo julgamento, e a gente espera que dessa vez seja respeitado todas as garantias, no sentido até que a gente tenha acesso a todos os elementos probatórios. Monique e seu perdão judicial que revoltou parte do país. Não se tinha no caderno processual, desde o início das investigações, nenhuma certeza, nenhum elemento de convicção que traduzisse que Monique era uma mãe ruim. Pelo contrário, Monique foi uma mãe extremamente zelosa. Reações intensas, emocionadas, e nem sempre a percepção
de que a justiça tenha sido totalmente feita. O Henri, ele representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia. E por causa de decisões como essa, que se abre precedente para outras mães, genitoras, que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos. Na memória da vida interrompida de um menino, a distância entre o veredito e a justiça plena. Henri! Parece que o júri popular mais longo da história no Tribunal de Justiça do Rio ainda não acabou.